A graça e a paz, eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e esse é o curso Pergunta sobre Libertação. Pergunta sobre libertação. E eu estou respondendo nesse curso as perguntas que as pessoas mais fazem ou mais querem saber a resposta. E a pergunta que eu vou responder agora é a seguinte: a pergunta que eu vou responder: uma pessoa que está libertando um cativo, ou seja, um pastor, um sacerdote, está libertando alguém num culto, ele pode mandar o demônio falar? Ele pode mandar o demônio falar? Sim ou não? É certo ou é errado mandar o demônio falar? Bom, eu penso que depende do porquê que o libertador está fazendo isso. Por que que ele está fazendo isso? Bom, a Bíblia mostra Jesus, quando ele libertou o endemoniado gadareno, ele mandou o demônio falar. Ele disse assim, lá em Lucas, no capítulo, só um momentinho que eu vou dizer o capítulo aqui. Capítulo 8, no verso 30, 8:30. E perguntou-lhe Jesus, falando com o endemoniado, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então nós vemos aqui Jesus, ele mandou o demônio falar. Então pecado não é, tá certo? Pecado não é, porque Jesus nunca pecou. Então não era pecado. Agora, por que que Jesus fez isso? Por que que um pastor faz isso? Bom, eu já fiz isso? Claro que já. Já fiz outras coisas. Mas eu tinha uma intenção, que não era mostrar minha autoridade, nada disso. Eu lembro que quando eu comecei a igreja que eu ministro, o meu ministério, eu comecei a treinar pessoas para trabalhar com libertação, obreiros, pastores, e era o início de um trabalho. E as pessoas tinham muito medo. Então, quando acontecia uma manifestação forte, eu mostrava para eles o poder do nome de Jesus. Eu lembro que às vezes eu pegava, quando era um homem grande, um homem forte, eu mandava o demônio levar o corpo dele até a parede, ficar de costa na parede, mandava se ajoelhar. Não que eu quisesse mostrar minha autoridade, porque a minha autoridade estava evidente ali já. Eu queria mostrar para eles o poder do nome de Jesus. E eu lembro que converteu na minha igreja um ex-pai de santo. É um homem que era muito envolvido com as trevas, né? Eu me lembro que eu fui na cidade onde ele morava, quando ele resolveu abandonar, e era um salão enorme. No meio do salão tinha um trono, e no trono tinha encostado uma foice, um machado e uma capa vermelha. Só isso que tinha no salão. E ele era muito requisitado na cidade. E ele não quis mais, e ele queria matar os filhos, enfim, uma história, né? E eu fui chamado para ir lá. E lá, então, como ele deu a autoridade para chegar lá, quebrar tudo, né? Eu fui lá e quebrei tudo, quebrei aquele trono, quebrei tudo que tinha lá, e ministramos o poder de Deus para ele, e ele aceitou Jesus. E, passado um ano disso, ele se mudou para a minha cidade. E ele me procurou e passou a congregar na minha igreja. Mas ele era um homem que teve muita autoridade no mundo espiritual do mal. Teve muita autoridade. E ele ficou um tempo na minha igreja antes de se mudar, porque ele era um homem que viajava muito. E uma vez ele me disse assim, pastor Silmar, eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que eu converti? Porque para mim não tinha nada mais forte que um Exu. Ele dizendo para mim, sabe que quando eu incorporava o Exu, eu ia fazer um sacrifício, eu fazia sacrifício de um boi inteiro. E eu levantava o boi para cima e jogava ele em cima do tridente. Então para mim não tinha nada mais forte que o Exu. E quando eu vim aqui para a tua igreja, eu comecei a ver os Exus se ajoelhar. Eu comecei a ver os Exus sair das pessoas. E eu comecei a entender que o nome de Jesus é mais forte do que qualquer Exu, do que qualquer demônio. Então,
havia um motivo. Claro, faz muitos anos, eu não fiz mais isso, faz muitos anos que eu não faço mais isso, porque eu acho que agora já não é mais necessário fazer isso. Mas no início eu precisava mostrar para os obreiros que eu estava ministrando o poder do nome de Jesus, que naquele nome os demônios têm que se sujeitar. Mas não havendo uma intenção, ou se a intenção for mostrar autoridade para as pessoas, mostrar que é o tal, que é o bambambam, está completamente errado. E pode se dar mal também. Né? Então depende da intenção pela qual a pessoa está fazendo aquele demônio falar.